Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de BIM e hoje nós vamos falar da parametrização dos modelos e dos objetos no BIM. Vamos lá! Então, na videoaula de hoje, a gente vai falar dos conceitos de uma modelagem paramétrica e de como que no BIM a gente vai planejar e analisar todos os componentes do projeto. Para começar, vamos falar um pouco da evolução da modelagem paramétrica ao longo dos anos. A modelagem tridimensional vem sendo estudada há muitas décadas, desde a década de 70 principalmente. E na década de 80 já era muito utilizada em games e filmes. Um exemplo é o famoso filme Tron, da Disney, que teve seu cenário completamente gerado por computação gráfica. Esse cenário ele era baseado em sólidos simples, combinados para moldar as cenas do filme. Elementos mais complexos, como as pessoas, foram interpretados por atores e depois montados sobre esse cenário digital. O filme fez muito sucesso, mas a programação digital era ainda bem simples. Claro que isso evoluiu ao longo do tempo, a ponto da gente ter, como esse exemplo aí, do jogo Days Gone, que foi lançado em 2019 no PS4, traz gráficos impressionantes, praticamente reais. Tudo isso em modelagem tridimensional e muitas vezes parametrizada. Claro que na indústria a evolução também aconteceu, principalmente na indústria aeroespacial, a indústria automobilística, a indústria mecânica e a indústria naval, onde as possibilidades de uma modelagem tridimensional e paramétrica são infinitas. A indústria da construção também teve muita evolução nessa área de modelagem paramétrica. E essa evolução possibilitou o BIM, onde a gente consegue então modelar tridimensionalmente, utilizando a modelagem paramétrica, todos os elementos da construção, conseguindo prever e antever algumas questões que só eram vistas antes, depois da obra construída. Isso possibilita análises de diversas formas, já que os elementos eles têm atributos vinculados a ele, que são os parâmetros, que vão auxiliar a previsão do comportamento desses elementos ao longo do tempo. A modelagem 3D ela evoluiu de duas formas. Por um lado, essa evolução se deu por softwares que utilizavam a modelagem 3D baseada na entidade. Esse método se restringia a modelar a entidade em si. Então, ele é baseado na geometria desses elementos, inclusive na geometria total do empreendimento, como, por exemplo, na geometria de um edifício. Todos os elementos eles têm o mesmo peso, eles são construídos através da sua geometria, da sua forma. Por outro lado, existem as modelagens baseadas no objeto. Nesse caso, eles levam em consideração cada um dos elementos que formam a entidade como um todo. Então, esses objetos são construídos de acordo com os parâmetros e atributos que vão formá-lo, e esses parâmetros e atributos vão ajudar a formar a geometria ou a topologia desses objetos. Esse segundo exemplo é o tipo de modelagem que é utilizada no BIM. Então, nós estamos falando de objetos paramétricos, aqueles que são gerados a partir de parâmetros e regras que compõem, então, além da geometria, outros atributos do objeto. No Revit, a gente tem esse exemplo aí de uma família, um furo atravessando uma viga, e esse furo ele vai receber parâmetros que vão estar relacionados com o diâmetro do tubo que vai atravessar a viga. Esse é um exemplo de um objeto que é representado por parâmetros, que vão determinar a sua geometria e outras propriedades também dos elementos, quando esses elementos são mais complexos. Os softwares que vão dar suporte a esses elementos paramétricos são chamados então de Parametric Modeling, Virtual Building ou Model-Based Design. E eles vão incorporar o conceito BIM de projeto. Esses produtos vão construir os objetos, que são os edifícios, através de objetos paramétricos, sempre vinculados com parâmetros e regras. Então, todos os objetos da construção, paredes, colunas, vigas, pilares, eles são parametrizados e eles juntos vão compor o edifício, sempre fundamentados na modelagem baseada em objetos.
E então vai fazer uso dessas modelagens. E esse tipo de modelagem ele é baseado num banco de dados digitais, ou seja, ele reúne informações ao longo do processo de projeto que vão ser utilizadas para gerar novas formas, novas informações, além também de dar suporte a atributos que vão acompanhar a forma tridimensional ao longo do processo, inclusive levando muito mais informação para determinadas atividades que vão ser necessárias ao projetar. Outra questão importante são os elementos paramétricos propriamente ditos, porque o BIM necessita que esses elementos sejam interconectados e integrados no mesmo modelo. Assim, qualquer mudança que acontecer em um deles, ela vai acontecer também em todo o modelo, já que o modelo é um só, integrado a diversas informações e atributos. E por último, é a questão do modelo tridimensional. Esse modelo ele vai poder acompanhar todo esse processo ao longo da vida útil do projeto. Então, as formas e outros elementos eles são definidos por uma hierarquia de parâmetros. Essa hierarquia de parâmetros eles vêm em níveis de conjuntos ou subconjuntos ou dos objetos individuais, que são as instâncias que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa forma ou esse elemento ele vai receber diversos parâmetros, que podem ser valores fixos do elemento, podem ser valores definidos pelo próprio usuário ou ainda parâmetros que estão relativos a outras formas às quais essa forma ou esse elemento está vinculado. Vamos ver isso na prática. Bom, então aqui no Revit, para dar um exemplo, vamos criar primeiro uma família de parede. Então, o primeiro atributo que eu estou colocando nessa parede é o comprimento dela horizontal. Olhando as propriedades dessa parede, eu posso ver que ela está começando no nível 1, que é a ligação de base dela. Eu posso modificar isso colocando ela no nível 2. Esse é um parâmetro externo, eu estou relacionando a parede com um nível. A altura da parede eu posso deixar não conectado, que é como está aqui, com 8 metros de altura. Ou eu posso vincular essa parede para ela chegar até o nível 2. Se olhar em 3 dimensões, para exemplificar, então a parede está indo do nível 1 até o nível 2. Posso construir uma outra parede e conectar ela nessa parede. Então, eu tenho aqui um parâmetro do usuário, que eu mantive essa parede com 8 metros de altura, posso mudar aqui para 2,5 metros. Veja que ela não está conectada em nenhum nível, então eu posso mexer nessa altura. Isso é um parâmetro de usuário. Um outro parâmetro que está definindo a forma dessa parede é que ela está terminando nessa outra parede aqui. Então, esse é um vínculo externo a ela que está definindo o comprimento dela. Eu posso também conectar essa parede com o segundo nível, assim como eu fiz com a outra. Nesse caso, ela fica vinculada tanto a essa parede, para o final dela, quanto ao nível 2, limitando sua altura. Um exemplo do parâmetro fixo é que eu estou desenhando uma parede que já tem algumas características baseadas na sua família. Então, eu estou desenhando uma parede básica, genérica, de 200 milímetros de espessura. Então, a espessura dela é dada por sua família. Nesse caso, é um dado fixo. Eu não posso mexer aqui manualmente, nem através das propriedades, na espessura da parede, a não ser que eu troque o tipo de parede que eu estou utilizando. Por exemplo, uma parede genérica de 250 milímetros. Ela aumenta a espessura porque ela mudou o tipo de parede. É um parâmetro fixo desse tipo dentro dessa família. Voltando então aqui para a nossa apresentação, a gente vai ver que a gente tem também uma hierarquia desses elementos. Então, eles são divididos primeiro em categorias, como por exemplo a categoria de portas. A gente pode ter vários modelos de porta, que são as famílias, ou um conjunto de objetos. Dependendo do software, vai ter um nome diferente. Então, em portas, eu posso ter portas simples ou portas duplas, ou outros tipos de porta.
Dentro desses conjuntos de objetos, eu posso ter também algumas variações. Então, aí no exemplo das portas, eu posso ter vários tipos. No caso, o Revit chama de type. No caso das portas, então, eu posso ter, por exemplo, portas simples de 80 centímetros ou de 90 centímetros de vão e posso ter portas duplas de 1,60 m ou de 1,80 m de vão. Esses são os tipos dentro dos conjuntos de objetos, que são as famílias. E aí, esses tipos eu posso repetir eles quantas vezes eu precisar dentro de um projeto. Essas repetições são as instâncias. São objetos que podem se tornar objetos únicos, desde que mudado algumas características dele, sem mudar o tipo ou sem mudar a família. Então, eu posso ter várias repetições dentro do mesmo projeto. Tanto de portas de 80, portas de 90, que são da família de portas simples, ou várias portas de 1,60 m ou de 1,80 m, que são da família de portas duplas. Então, as famílias de objetos vão ser definidas por uma certa geometria e também por várias propriedades que vão compor. Essas propriedades podem fazer com que essas famílias variem em diversos objetos, que são os tipos. E isso vai ser dado através de diversos parâmetros e regras, que vão moldar essas formas de acordo com cada um dos objetos. Esses objetos podem, então, se relacionar com diversos outros objetos. Essa relação pode gerar também mudanças na sua forma ou influenciar no formato desses outros objetos. Além disso, esses objetos vão carregar também diversos atributos. Esses atributos vão ser utilizados, então, para outras disciplinas, outros momentos do projeto, para definir aí análises e estimativas ao longo do processo de projeto. Vamos ver então como que esses objetos são definidos. Então a gente tem aí o exemplo da parede novamente. Então essa parede ela vai ter aberturas internas, vai ter um determinado material, vai ter também uma construção interna da parede, que tudo isso vai influenciar na sua forma, na sua composição. Além disso, a gente vai definir aí a altura dessa parede, o comprimento dela e a espessura, como a gente viu no exemplo agora há pouco. Essas definições são dadas por associações externas ou por definições do próprio usuário. Essas definições e associações elas vão então influenciar o afastamento da parede ou o seu perfil de seção. O afastamento vai ser dado pela linha de controle, fica ali embaixo. E aí o software vai entender o quanto que essa espessura se afasta da linha de controle. E o perfil de seção vai dar a altura e a largura do elemento parede. Então, o seu formato vai ser dado da seguinte forma. O volume é delimitado por múltiplas faces que vão se conectar, a largura, a altura, o comprimento, e vão ser definidas pelo contexto de outros elementos, parâmetros ou regras, ou definidas por valores explícitos, dados pelo usuário. Já a espessura, que seria o afastamento da linha de controle, ele vai ser dado por associações externas ou então por uma definição do usuário também, ao definir de que material e como que é a composição interna dessa parede. Já os planos de base são definições de referências externas. Como eu mostrei lá no exemplo, os níveis, quando eu determino que a parede inicia no nível 1 e termina no nível 2. A altura dessa parede pode ser dada por esses planos adjacentes ou por valores mais específicos. E a extremidade da parede vai definir o seu comprimento final, ele pode ser dado por um ponto fixo definido pelo usuário ou associando ela a outra parede ou a outro elemento que vai delimitar o final dessa parede. Veja então que a parede se associa com objetos que vão delimitar e com espaços que vão separar uma parede da outra. Vamos ver novamente isso na prática. Voltando aqui para o nosso exemplo no Revit, a gente tem aí as paredes que a gente tinha formado. Então, como eu mostrei para vocês, a espessura da parede é dada pelo elemento que a compõe. Então, aqui eu estou usando uma parede genérica, mas eu posso usar uma parede um pouco mais complexa. Vamos escolher essa aqui, que é de parede exterior, de tijolo com revestimento interno. Então, eu tenho aqui a parede de tijolos,
essa parede de tijolos tem esse revestimento aí. Se eu cortar a parede, eu consigo visualizar que internamente ela tem um revestimento e externamente ela tem esse revestimento de tijolo. Isso está definindo a espessura que ela tem. Se eu inserir um outro elemento externo, como por exemplo uma janela, essa janela vai se adequar à espessura dela e vai também criar a abertura, ou seja, vai modelar de alguma forma essa parede. Posso também mostrar aqui em planta que a gente tem a linha base da parede, que está aqui no centro dela, e eu posso conectar uma parede na outra através dessa linha base. Então, eu posso desconectar essa parede daqui, e ao conectar, eu posso conectar na face ou na linha base da parede que está aparecendo aí. Posso também editar essa parede observando o perfil de seção, que é essa linha que está aparecendo em rosa. Esse é o perfil de seção dessa parede. Foi uma parede construída primeiro com 8 metros de altura, por isso que ela está aqui, e depois foi definida que ela ia chegar apenas no nível 2. Eu posso modificar esse perfil aqui, e ao fazer isso, eu vou modificar o formato da parede. Posso, inclusive, criar aberturas nela através da edição desse perfil. Então, o perfil da seção ele também vai definir a forma dela. Pode ser mudado pelo usuário ou ele vai se relacionar com elementos externos. Esses parâmetros eles também vão seguir uma determinada hierarquia, ou seja, as portas e janelas estão vinculadas a uma parede. O posicionamento delas está relacionado a essa parede. Por sua vez, a parede está vinculada a um pavimento ou a um nível. As paredes elas vão se ajustar conforme eu mexer nos níveis e, por sua vez, as portas e janelas vão se ajustar também para a nova posição dessa parede, seguindo assim uma hierarquia dos parâmetros que estão vinculados entre um elemento e outro. Todos esses elementos combinados vão formar então um modelo paramétrico. O modelo paramétrico ele vai muito além da geometria. Ele vai combinar todos os elementos paramétricos, vai trazer então uma metaestrutura de dados a partir da qual novos elementos podem se relacionar e se formar a partir dele. Tem também um conjunto de sólidos paramétricos que vão formar esse modelo, ou seja, sempre baseado em regras e parâmetros, gerando atributos para outros elementos. E também ele não é focado na representação final do sólido, ele é focado no objeto em si, na formação desse objeto. Por isso que o BIM ele serve gradualmente ao longo de todo o processo de projeto, além da obra e da manutenção do edifício. O edifício, então, ele vai ser um objeto de montagem, vai ser uma combinação de elementos parametrizados que vão formar um sistema. Então, esse sistema ele é uma estrutura paramétrica que vai ser controlada dimensionalmente usando aí as referências de grades, níveis ou outros parâmetros, outros planos de referência que vão combinados formar um modelo. Além disso, ele vai juntar todas as instâncias de objetos que vão incorporar essas configurações paramétricas, configurando o modelo todo que vai dar então a instância do edifício, um edifício único. Os modelos BIM são, então, modelos paramétricos baseados em objetos, um conjunto pré-definido de famílias que combinadas formam o edifício. É importante observar também uma outra característica. O espaço em um edifício é uma condição primária da edificação, ou seja, o espaço que está confinado entre as paredes que estão sendo projetadas, ele é tão ou mais importante que a parede em si, já que a função desse produto, a função desse edifício, vai ser exercida nesses espaços. Na construção, então, e obviamente no BIM, é importante então que a gente construa de maneira
correta e bem definida os espaços que estão entre as paredes, ou os espaços que são formados com o projeto que está sendo criado. E os softwares BIM, eles levam isso em consideração. Nos softwares BIM, os espaços são definidos da seguinte forma. Alguns softwares vão chamar esses espaços de spaces, outros vão chamar de rooms. Essa tabela aí está mostrando como são definidos alguns elementos em diferentes softwares BIM. Nessa linha aí está a definição dos espaços. No ArchiCAD, os espaços são definidos de maneira manual, assim como no Bentley Architecture, também são definidos de maneira manual. Já no Revit, esses espaços são chamados de rooms e são definidos automaticamente, através da composição das paredes. Assim como no Digital Project também são chamados de room e são definidos também automaticamente. Tem um exemplo de uma plantinha de Revit e a gente tem marcado em vermelho aí os espaços, ou seja, os rooms do Revit, né? Então aqui delimitando esse espaço do quarto 1, bedroom 1, está esse contorno aqui que vai definir todos os espaços. Uma característica também desses espaços é que a gente não está falando deles visto em planta, eles têm também altura, são definidas pelo piso e teto ou manualmente através da interferência do usuário. Vamos falar um pouco agora dos objetos BIM. Os objetos BIM são qualquer dos elementos parametrizados que são inseridos em um modelo para compor esse modelo ou essa edificação. O objeto BIM ele pode ser entendido então como uma unidade, que seria uma classe, que vai ser composta por dados ou parâmetros e métodos de processar esses parâmetros, que são os scripts, resultando então numa instância do objeto, ou no objeto único. Cada um desses objetos ou componentes eles vão ser formados por um conjunto de dados. Esses dados podem ser 3D ou 2D, que vão ser os modelos tridimensionais, as perspectivas, as plantas, os cortes, detalhes. Podem ser também informações, né, que vão ser os códigos, valores, marcas, modelos, as normas que atendem, os materiais, componentes. Outros dados podem ser também links de bases de dados externas, né, planilhas de quantitativo, manuais de manutenção, manuais de montagem. Tudo isso vai compor um componente ou um objeto BIM. As informações contidas num componente BIM, elas podem ter diversas classes. Podem ser informações geométricas, que são aqueles níveis de detalhamento, a variação segundo o seu uso, o nível de precisão, a unidade de medida que está sendo utilizada, o ponto de inserção desse elemento, o volume de acesso, a renderização, entradas e saídas. São características geométricas que vão ser informadas para a composição desse objeto BIM. Essas informações podem ser ainda informações paramétricas, que seria o dimensionamento e posicionamento paramétrico, que vai variar de acordo com os outros elementos que a gente já viu aqui, a determinação dos vínculos e restrições geométricas dinâmicas, que vão variar de acordo com os vínculos e restrições que esse elemento está sofrendo, além da inteligência do próprio objeto, quando o objeto ele meio que sabe o que ele é, então ele vai se adaptar ou reagir a mudanças de outros objetos que estão a eles vinculados, como uma janela que adequa a sua espessura de acordo com a espessura da parede. Outra classe de informação são as especificações, que são especificações técnicas e funcionais do próprio elemento, são parâmetros essenciais que vão simular análises posteriores ou parâmetros de orçamentação, quantitativo, preço, ou ainda normas técnicas e padrões que esses elementos vão atender. Essas informações também são vinculadas aos objetos. Outro tipo de informação ou classe de informação que pode ser vinculada ao objeto são as representações 2D. São plantas, vistas, cortes, muitas vezes esquemáticos, que são geradas automaticamente quando esse elemento é inserido dentro de um modelo. Isso vai auxiliar na geração de documentação do projeto e no atendimento de normas e especificações de representação gráfica. Então, esses modelos ou famílias eles vão acompanhar uma representação bidimensional de acordo com as regras e normas que são exigidas para esses elementos. Como são formados então esses elementos? Lembram aí daquele nosso elemento
BIM, que a gente usou de exemplo anteriormente, que é aquela cadeira. Todas essas características, informações, parâmetros e regras vão compor esses elementos BIM. São de diversas formas: marcas, valores, emissões, parâmetros, logística. Eles vão gerar também códigos, números de produto, vão gerar links, documentações para manutenção, dados de produto, vão gerar quantitativos e receber preços para que possa ser orçado. Além disso, vai ter aí a geometria tridimensional, os materiais e texturas e as representações 2D desses elementos. Vejam que desse conjunto todo de informações, a maior parte são informações não visuais. 80% dessas informações são informações não visuais. Enquanto que apenas 20% das informações que compõem o objeto BIM são realmente informações visuais, ou seja, a geometria, as texturas e os materiais e as representações bidimensionais. Isso mostra a importância da organização das informações que a gente insere em um modelo BIM, já que seus componentes são baseados e são formados por essas informações não geométricas e não visuais. Vamos ver agora como funciona melhor a parametrização de um objeto. Então a gente tem aí um objeto fixo. Esse objeto fixo ele não permite ajuste nenhum de tamanho, detalhe, de nada. Um objeto semi-parametrizado, ou seja, ele vai ter algumas variações que vão ser obedecidas através da inserção, aí, por exemplo, de largura e altura. São medidas totais que vão fazer com que esse objeto varie suas características visuais. Já num objeto totalmente parametrizado, a gente consegue ajustar medidas totais, como altura e largura, e diversos outros detalhes. Nesse exemplo aí da janela, a gente consegue mexer aí na largura da guarnição, no montante, na quantidade de montantes, no layout deles, na espessura do peitoril, vários outros parâmetros que podem ser ajustados de acordo com a intenção do usuário ou se ajustando a outros elementos. Então isso é um elemento totalmente parametrizado. Um exemplo disso é que os objetos paramétricos eles vão se ajustar aos elementos que estão associados a eles, desde que esses parâmetros estejam definidos na composição desse objeto. Então aqui a gente vai ter objetos hospedeiros. E aí os parâmetros de distância entre o peitoril e o piso, distância entre as paredes limites do ambiente ou altura do teto, que são dados do hospedeiro, vão se relacionar com os dados do objeto. E também vão ter associações externas, que vão definir, por exemplo, a largura do peitoril, que vai se ajustar à espessura da parede, para fazer com que o elemento se encaixe perfeitamente ao seu hospedeiro. Vamos novamente observar isso nesse exemplo prático. De volta aí ao Revit, eu vou construir novamente uma parede genérica, vou deixar ela com 5 metros de largura, que vai ser o hospedeiro da nossa janela. Nessa parede, então, eu vou inserir uma janela qualquer. Vejam que aqui ele já está pegando referências do hospedeiro. Por exemplo, a distância entre cada uma das extremidades dessa parede. Então, eu posso colocar aqui ela centralizada, levando em consideração que ela está a 2,5 metros de distância de cada extremidade. Posso, inclusive, mudar uma dessas dimensões relacionadas ao hospedeiro e a janela muda automaticamente de posição. Se observar aqui em 3 dimensões, a gente tem uma determinada altura aqui de peitoril. Essa altura de peitoril ela é dada por uma informação que está aqui em propriedades, seal height. Ela já vem com 91,5 centímetros, 915 milímetros, que eu posso mudar aqui, por exemplo, para 400 milímetros, e aí essa informação vai fazer com que a janela se ajuste à nova altura de peitoril. Vejam que aqui em planta novamente, o meu peitoril da janela e a profundidade dessa janela estão adequadas à espessura da minha parede, de 200 milímetros. Se eu, por acaso,
mudar essa minha parede para uma parede mais espessa, por exemplo, uma parede de 300 milímetros, vejam que a cota já mudou, porque estava vinculada a essa parede, mas o elemento que a gente está mexendo, ele também já se ajustou. Né? A janela agora tem os mesmos 30 centímetros que tem a minha parede. Isso porque as informações de dimensões dessa janela são parametrizadas para funcionar de acordo com os elementos externos do hospedeiro, que é a parede. Por fim, é interessante mostrar a ficha técnica da família. Ou seja, cada família de elementos ele tem diversas informações. Essas informações devem ser organizadas no que a gente chama de ficha técnica de família. Essas fichas vão trazer então as informações geométricas, as especificidades de cada elemento, as características técnicas que são carregadas junto com essa família, além das informações paramétricas que essa família vai obedecer quando for inserida em um projeto. Então é isso, pessoal. Esses são os objetos paramétricos e a parametrização dos projetos em BIM. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E até a próxima aula.